Pois é, estava tendo uma guerra e aí eram os gregos contra os troianos. Os troianos moravam dentro dessa cidade. Ah, E os entendi. gregos deixaram esse Já vi cavalo essa história. e colocaram alguns soldados dentro. Sim. Aí os troianos acharam que aquele cavalo era um presente para eles, para o deus deles. E eles trouxeram aquele cavalo com os soldados gregos dentro, para dentro da cidade. E aí fizeram uma festa, fizeram ali uma comemoração. Só que durante a noite, os soldados que estavam ali dentro saíram do cavalo, abriram os portões da cidade e os gregos entraram e ali venceram aquela batalha, aquela guerra. Então eu falei de dois presentes bons e falei de um presente de mau gosto. E é dessa história aí que surge a expressão presente de grego. Foi um presente ali, né, para conquistar, para eles vencerem aquela batalha, aquela guerra. Mas, gente, eu já não vim falar desses presentes aqui, dessas histórias. Eu vim falar do maior presente que a humanidade já recebeu. Todos vocês já devem saber qual é, né? Jesus. Todos aqui devem acreditar, talvez na mesma crença, né? Todos nós acreditamos que o maior presente que Deus deu para nós foi o próprio Jesus. E talvez o verso da Bíblia que todo mundo conhece, que é o verso mais famoso de todos, até quem não é cristão já deve ter conhecido, é esse verso aqui, ó, que eu vou colocar agora. João 3,16. Todo mundo conhece. Porque Deus, Amou o mundo que é o maior ser de todos, de tal maneira. Ele amou, que é o maior dom, ao mundo, que é o lugar onde tem o pecado, né, a maior extensão do pecado, de tal maneira, ou seja, com a maior forma, a maior intensidade, que Ele deu, que é o maior gesto de todos, o seu Filho unigênito, que é o maior presente, para todo que nele crê, que é o maior número de pessoas, não pereça, que é o maior castigo, mas tenha vida eterna, que é a maior recompensa. Amém? Então, Deus deu o seu próprio Filho ao mundo como o maior presente de todos, para todos nós recebermos. Então, gente, por que Jesus é o maior presente? Porque Jesus veio para nos dar algo que a humanidade estava em falta. E o que foi que Jesus veio nos dar que a humanidade estava carente disso? Lá em Isaías 9, versos 5 e 6, diz alguns títulos de Jesus e o que é que Jesus veio trazer que a humanidade estava precisando. Diz assim, versos 5 e 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então a Bíblia diz que Jesus é o Príncipe da Paz. Jesus veio trazer paz para esse mundo, paz para nossos corações. Hoje as pessoas falam de paz, o mundo fala de paz, mas vive se preparando para a guerra. Vocês sabiam que nos últimos 3.400 anos só teve, nesse período todo, 268 anos de paz? Em 3.400 anos, só teve 268 anos de paz. Então é muito pouco tempo, comparado com a história que nós vivemos, com esses anos que passaram. E desde a Segunda Guerra Mundial para cá, só existiram aproximadamente 4 minutos de paz para cada um ano de guerra. Então o mundo vive em conflito, vive em guerra a cada período, todo o tempo. E assim nós vivemos guerras, tanto militares, conflitos ideológicos. Tem pessoas que se dividem em conflitos ideológicos, né? Política e assim por diante. E existem conflitos familiares. Tem famílias que num evento como esse, num momento como esse, Natal e Ano Novo, elas só se reúnem para discutir, só se reúnem para brigar, para ficar de mal. E eu tenho certeza que aqui não é o caso. Aqui é uma família unida, aqui é uma família feliz. Amém. Mas por aí tem famílias que só se reúnem, por exemplo, quando o patriarca já está morrendo, para ali discutir ali os terrenos, né? Mas aqui é uma família de paz, aqui é uma família de Deus, eu tenho certeza que aqui isso não acontece. Mas, gente, Jesus veio para trazer paz para esse mundo, e essa paz que Ele traz é uma paz diferente. A paz que Jesus quer colocar em nós é uma paz interna, para fazer bem ao nosso coração, para a nossa vida, e externa, para acalmar o que tem de mal ao nosso redor, e uma paz eterna, ou seja, além de trazer paz para essa vida aqui, Jesus também nos promete a vida eterna. Então, gente, para as pessoas da época de Jesus, falar de paz era uma coisa escandalosa, porque as pessoas não queriam paz, as pessoas queriam guerra. Isso parece uma coisa estranha, né, de se pensar. Por que as pessoas do tempo de Jesus iam preferir a guerra do que a paz? Mas aí você traz para o dia de hoje, você vê que tem muitas pessoas que preferem o barraco, preferem a confusão, do que viver em paz uns com os outros.
na época de Jesus, o povo que Jesus pertencia, que era o povo judeu, eles queriam que Jesus fosse o líder e conduzisse eles para lutar contra os romanos. Só que aí Jesus chega e Jesus não conduz nenhuma revolução, Jesus não conduz nenhuma briga, nenhum confronto armado, e aí eles ficam decepcionados. Que Messias é esse que não faz isso? E aí Jesus faz um discurso, faz um sermão que é conhecido como o sermão mais famoso de todos. E logo de cara, quando ele começa esse sermão, ele diz umas coisas que as pessoas não gostam. Olha aí, Mateus 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado é uma palavra que quer dizer mais do que feliz. Ou seja, Jesus está dizendo, está de parabéns, é mais do que feliz a pessoa que é pacificador, que apazigua os conflitos, que media ali as confusões, a pessoa que traz paz para o ambiente. Então toda pessoa que é pacificador, Jesus abençoa e Deus está dizendo que essa pessoa é mais do que feliz. É um representante de Cristo. Então, foi isso que Jesus veio trazer. E fazer com que nós fôssemos agentes da paz. Então, gente, a paz ainda é um choque para o mundo hoje, para as pessoas hoje. Mas todas as pessoas que aceitam Jesus no seu coração, elas trazem paz para o lugar onde elas estão. E a paz, gente, não é apenas quando está tudo isento de problemas, quando você está num ambiente onde não existem problemas. A paz, você descobre ela, você sente ela no momento da dificuldade, no momento da aflição. Quando o mundo está caindo ao seu redor, você se mantém ali, sereno, é aí que você tem a paz que Jesus vai trazer a esse mundo. Amém. E aí, gente, como eu disse, como eu prometi, ia ser rápido, né, para não tomar a noite de vocês, eu quero terminar contando uma história da Segunda Guerra Mundial. Essa é uma história simples. Ou melhor, da Primeira Guerra Mundial. Até então, o mundo não tinha tido nenhuma guerra envolvendo o mundo inteiro. Mas aí, em 1914, estourou essa guerra, esse conflito, muito desastroso, teve muitas mortes. Mas aconteceu um episódio nessa guerra que ficou marcado para sempre. No primeiro Natal, em 1914, no primeiro Natal dessa guerra, os soldados estavam ali naquele campo de batalha e estava cada um nas suas trincheiras. Acho que vocês sabem o que é a trincheira, né? Era um buraco, uma vala que se cavava, onde os soldados ficavam ali para se proteger, que já estavam começando as armas começando a ficar mais evoluídas. Então eles ficaram naquelas trincheiras e lá as condições eram horríveis. Não tinha higiene, mal eles tinham comida. Então eles ficaram ali naqueles buracos, naquelas valas, por muitos dias. Só que aí no Natal, eles pararam de atirar e ficaram ali parados um bom tempo sem nenhum lado disparar contra o outro. Eram os ingleses contra os alemães. Até que os ingleses começaram a ouvir que do lado dos alemães eles estavam começando a cantar aquela música famosa do Natal, que eu acho que todos vocês já devem ter ouvido, aquela Noite Feliz, Noite Feliz. Então os alemães estavam cantando na língua deles e os ingleses ficaram começando a achar aquilo bonito, começaram a achar aquilo ali uma coisa diferente. Rapaz, a batalha acabou, eles estão começando a cantar Noite Feliz, e aí os ingleses começaram a acompanhar eles na música. Então era do lado de lá cantando a música na língua deles e do lado de cá cantando a música também na sua língua. Até que quando a música terminou, assim que a música terminou, os dois lados começaram a levantar as bandeiras de trégua, aquelas bandeiras brancas, e eles começaram a cruzar ali aquele lugar que tinha entre eles, que era um lugar que tinha vários arames farpados. Eles começaram a cortar o arame farpado e os dois exércitos agora se encontraram. Mas não para brigar, não para se agredir. Mas agora eles começaram a se abraçar, começaram a chorar. Uns contavam para os outros como é que estava a situação na sua trincheira. Alguns trocaram de roupa, trocaram os capacetes, começaram a brincar ali um com a roupa do outro ali para se socializar. E começaram a trocar presentes. Os alemães davam ali salsicha, algumas comidas que eles tinham, e os ingleses davam ali alguns doces para os alemães. E aquela noite foi uma noite especial. Muitos sobreviventes daquela noite escreveram em cartas depois que eles poderiam voltar para casa, eles poderiam voltar para suas famílias, mas nunca mais eles iam ter um Natal tão feliz quando eles tiveram aquela noite. Uma noite em que a guerra parou para aqueles dois grupos de homens, né, aqueles dois exércitos se unirem e se abraçarem, porque eles não tinham nenhuma rivalidade uns com os outros. Era a guerra que mandava eles para aquela situação. E ali naquela noite reinou uma paz entre aqueles dois exércitos.
No dia seguinte, eles organizaram até uma partida de futebol entre os dois lados. Então estava um clima amistoso, estava um clima tão bom que a guerra não continuou. E os generais tiveram que mandar aqueles homens para casa, mandar outras tropas para ali, porque eles não queriam mais brigar, não queriam mais lutar uns com os outros. Depois daquela noite feliz, depois daquele Natal de 1914. Então, gente, é isso que Jesus quer que aconteça aqui. Que não haja brigas, que não haja desavenças, que não haja discussões, que a paz possa reinar nesse lugar. Amém. Porque a paz que ele instaura no ambiente, essa paz não cessa, essa paz não passa. É uma paz que dura. Mas primeiro ele quer trazer paz para o nosso coração, depois para o ambiente e depois para as pessoas com quem a gente tem contato. Paz não tem contento. Exatamente. Então que esse Natal possa ser um Natal inesquecível na vida de vocês, que vocês guardem essa história no seu coração e que permitam que essa união que essa família tem possa influenciar outras a serem assim também. Vocês devem conhecer, como eu falei, outros lugares, outras casas em que não existe esse clima de harmonia que tem aqui, mas que vocês possam ser agentes de paz onde quer que vocês estejam. Então, mais uma vez, obrigado a todos pelo tempo da atenção de vocês. E agora vamos ter mais uma música, mais um louvor. Não, é pra ele. Eu não sei tocar não, senhor. Ah, não é? Você não vai tocar, você disse? Então, pra mim. Você disse? Não, então, assim, mas você não sabe desse tom, né? Amém. É Deus e a natureza. O nome dessa Igualmente, canção. igualmente. Obrigado. Fui criado por Deus, por isso sou feliz. Como a flor do jardim, também responde assim. Como os pássaros cantam, entoando ao amor. Todo ser que respira, também rende louvor. É criação de Deus. Veja quanta beleza Deus na natureza fez. Tudo em
Fátima teve uma situação muito difícil. Por ajuda a construção. Deixa eu. Fica igual como a areia e a pedra e o barro na mesma função. Lindo, tia Fátima! Parabéns! Deus seja louvado. Um minutinho para eu te explicar. Olha, ela não está conseguindo 100%, né? Não, mas tá Mas lindo. isso aí, para mim, é o máximo. Porque quem viu Fátima sem abrir os olhos durante quase 8 meses, dopada, quem viu Fátima sem ter condição de tomar um banho sozinha, sem ter condição de botar a colher na boca e comer sozinha, e hoje está fazendo algumas notas, isso aí Mas é muito. eu era pra É muita grande vitória, Deus. né? Amém. Mesmo que ela não esteja Sabe- lembrando sabe de de tudo nada. perfeito, Aí eu me mas está lembrei muito de bem, todos graças quando a quando Deus. dei Eu sou o grato a vídeo. Deus por essa evolução. E nós Amém, somos gratos amém. a Deus por ela estar aqui É, nessa oportunidade, Louvando ao Senhor. louvando e fazendo o que ela Quando gosta. destino amar, Que é o brinco. e o Peraí, verde guardar das os cachorros. matas, que abrigo animais, e a pedra que dura ajuda a construção. Minha Nossa Senhora, como a areia e a pedra. Igual como a mesma função. Tem chegado. Acho que é segunda. Boa noite, Feliz Natal, bem-vindo. Olha, chegou ainda deu tempo de pegar o show da sua Feliz mãe. Natal pra você. Ai. Tô aqui de novo. eu, é. Me fala, por favor. Quanta beleza Deus Esse rapaz, ele tá com fome. a natureza diz porque provém de Deus força que a natureza diz que merece porque provém de Amém. Eu Qual foi o que é? Eu estou fazendo um tratamento com otorrino, porque quando eu adoeci, segundo a CIS, eu fiquei com olhos fechados durante 5 meses. Aí criou uma baba muito grande na minha garganta e eu estava morrendo. Ele chegou, eu estava me acabando. Quando ele estava lá para fora, aí quando ele chegou, aí ele correu e abriu a minha boca assim e ficou puxando. Foi tanta baba, ele disse, muita baba mesmo na minha garganta. Aí até agora eu fiquei com a secreção. Mas estou no otorrino, eu já fui ao otorrino para ele para ele Fazer um consultar, para eu saber o que era, que se dava. Aí ele me consultou, e eu estou me tratando agora com. Agora, ele disse se eu pudesse procurasse uma fone, eu vou procurar, porque eu já fiz, eu já fiz um tratamento com a fono, não foi muito pouco, uns 2 ou 3 meses, mas eu fiquei bem melhor, estava também desse jeito. Aí é muito difícil.
Qual é o nome dela? Vamos fazer uma oração para. Vamos orar por Dona ela. Fátima. Aí, oi? Fátima. O nome Vamos dela fazer é uma oração. Seu nome. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela presença de todos aqui. Muito obrigado, Senhor, principalmente pela união dessa família, pela felicidade que está aqui nesse local. E também, Senhor, aqui especialmente agradecemos pela vida de Dona Fátima, pela resistência dela, pela resiliência dela, por ela estar aqui louvando Teu nome, Amém. estar aqui com a sua voz, te agradecendo, Senhor, pela vida que ela tem, e pedimos, Senhor, que o Senhor age na vida dela, restaurando a saúde e melhorando ainda mais esse dom que o Senhor deu a ela de tocar. E abençoa o restante dessa família, abençoa essa noite, dá a todos um bom final de ano, boas festas, em nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Esperar as meninas organizar a janta. Eu não estava. Oi. Não estava muito. Vai. A Ira disse: mulher, traga o violão para a gente. Com ela. Mas eu não foi bom não. Quando eu fui lá em casa, bem tranquila, aí eu tenho mais, porque aqui eu estava. Prazer, minha filha. Um abraço. Eu passo assim 1 hora, 2 horas. 2 horas, assim vai para a praça com artesanato, e eu fico em casa e eu treino 2 horas. Sim.